Ao completar 21 anos, os homens desta família foram revelados a um segredo. Os homens desta casa são capazes de voltar no tempo. No entanto, esta é uma história muito diferente daquelas com as quais estamos acostumados. No dia em que Tim ouviu seu pai dizer essa loucura sobre viagens no tempo, ele pensou que seu pai estava brincando. Tim pergunta como fazer, e seu pai responde que você só precisa entrar em um lugar escuro, cerrar os punhos e pensar no lugar para o qual deseja voltar. Tim, que já não sabe se é uma brincadeira ou não, decide tentar. Quero que você repare bem em suas roupas. Ele sai do quarto, abre o guarda-roupa sem saber se vai funcionar ou não, e entra. Uma vez no escuro, ele aperta os punhos, fecha os olhos e, quando os abre, sente que algo muito estranho aconteceu. Ele sai do armário e agora está vestido de uma maneira completamente diferente. Aparentemente, funcionou. Ele desce as escadas e está na festa de Ano Novo. Mas por que ele decidiu voltar aqui? Bem, há alguns dias atrás, ele estava nesta mesma festa. É uma celebração que sua família faz todos os anos, só que este ano ele fez papel de bobo. Da primeira vez que esteve nessa festa, já era quase meia-noite. Então seus amigos o procuraram, e quando estavam andando, Tim esbarrou numa mesa, derrubando tudo. E pior ainda, quando estava prestes a dar meia-noite, Tim tentou beijar uma garota bonita, mas o jovem é extremamente ruim em flertar e acabou passando por um momento muito desconfortável. Por isso, ele acabou de usar seu poder para voltar àquele momento. Você sabe o que aconteceu da última vez. Então agora ele não esbarra na mesa. Ele procura a mesma garota, e quando chega à meia-noite, reúne coragem e a beija com muita segurança. Depois disso, ele volta para o armário, fecha os olhos, aperta os punhos e retorna ao presente com seu pai, pois tem muitas perguntas. Seu pai é um homem muito sábio e, no final de toda essa história, ele revelará um grande segredo. O segredo para viver uma vida feliz. Isso pode soar muito fantasioso, mas na minha opinião faz bastante sentido. Você verá o porquê. O pai diz a Tim que mudar algumas coisas do passado não cria um efeito borboleta terrível ou algo do tipo, e que ele precisa usar esse poder para tornar sua vida um lugar melhor. Tim, quando pensa pela primeira vez, pensa em dinheiro, pois acredita que seria bom não ter que voltar a trabalhar. Mas seu pai lhe diz que isso acabaria muito mal, porque a vida perderia muito sentido. Então, Tim decide que usará seu tempo para buscar algo realmente importante: o amor. No entanto, ele vai descobrir que as viagens no tempo têm consequências que lhe deixarão lições de vida muito importantes. A primeira é sobre se apaixonar por alguém. Essa lição veio na forma desta garota. Seu nome é Charlotte, uma amiga da irmã de Tim. Esta mulher vai passar o verão com a família. Ao ver sua beleza, Tim se apaixonou à primeira vista, então ele tentará conquistá-la. Mas ele vai perceber que as viagens no tempo têm suas limitações. Lembremos que o jovem é péssimo com as mulheres e isso fica claro um dia em que, enquanto as meninas tomavam sol, Charlotte pede a Tim um pouco de ajuda com o protetor solar. Ele concorda rapidamente, fica muito nervoso e suas mãos quase tremem. Enquanto aplica, ele aperta com muita força e suja todas as costas da garota. Mortificado, ele sai correndo e entra de novo na casa, se esconde no armário e volta no tempo. Mas agora as coisas são feitas de forma diferente. Para começar, ele responde de forma calma e leva o tempo para se levantar. Ele se levanta e caminha confiantemente em direção a Charlotte e aplica o protetor suavemente. Seus esforços para conquistá-la continuam durante todas as férias, durante as quais vemos que Tim realmente se derrete pela garota. No entanto, o verão está prestes a acabar e logo será tarde demais. Então, chegou o último dia, e Tim decide agir. Ele está morrendo de nervos, mas ainda assim, tenta falar com ela. É a última noite e a última chance. Ele bate na porta e entra no quarto da garota, que o deixou sem fôlego. Mas justo quando está prestes a declarar seu amor, Charlotte o interrompe e diz que se for sobre amor, já é tarde demais, que ele deveria ter tentado antes, quando ainda havia tempo. O rapaz entende e tem uma ideia brilhante. Sai do quarto, entra em um armário e volta no tempo. Era sua última noite, então o problema, teoricamente, estava resolvido. Ou talvez não. Ele bate novamente na porta, entra novamente e mais uma vez a deixa sem fôlego. Ian, com a confiança de fazer isso pela segunda vez, declara seu amor à garota, mas algo muito estranho acontece. Charlotte se aproxima e diz de maneira muito coquete que ele deveria ter perguntado na última noite.
No entanto, todos nós já sabemos o que aconteceu quando ele perguntou na última noite. Então, Tim acaba de aprender a primeira lição. Mesmo viajando no tempo, você não pode fazer com que alguém te ame. Então ele fica sem amor e com o coração partido. No entanto, a vida o juntará novamente e Tim terá uma segunda chance de ficar com essa linda garota. Tim também tem que deixar sua casa para ir para a cidade. Seu pai quer que ele construa uma vida, porque sabe que experimentar coisas novas é sinônimo de crescer. E porque isso o preparará para o dia em que ele contará o tão esperado segredo da felicidade. Ele se despede de seu pai, de seu tio e de sua irmã, que lhe ensinará uma das lições das viagens no tempo. Mas o preço a pagar por aprender será muito alto. Ele chega à cidade com 3 objetivos em mente: encontrar um lugar para dormir, trabalho e o amor. Para o primeiro ponto, ele fica com um amigo de seu pai, que é dramaturgo e escritor. No entanto, quando ele abre a porta, o amigo começa a gritar com ele e parece que está muito chateado. O escritor diz que ele acabou de interromper uma ótima ideia que estava tendo, o que assusta um pouco o rapaz. Depois ele se acalma e mostra a casa e o quarto onde ele vai dormir. Quanto ao trabalho, Tim consegue um emprego em um escritório de advogados, mas esse trabalho não o ajuda muito com o ponto que falta, ou seja, encontrar o amor. Parece que o mundo do direito está cheio de homens. Ele não encontra uma garota, mas encontra um amigo, ou seja, Rory também trabalha no escritório, e assim foi por longos 6 meses. No entanto, um milagre acontece. Um dia, um amigo o convida para um encontro às cegas. Isso é literal e metaforicamente, pois este é um restaurante totalmente escuro, os garçons são cegos e nenhum comensal pode ver o par enquanto janta. Lá ele conversa a noite toda com uma garota chamada Mary, que lhe confessa que gosta muito de uma artista chamada Kate Moss. Quero que você se lembre muito bem dessa informação. Há uma química muito boa entre os dois. Então, quando a cena termina, Tim espera do lado de fora para ver se pode encontrá-la. Ele está nervoso e diz ao amigo: ela parecia maravilhosa. Aparentemente, foi amor à primeira vista, ou melhor, a primeira conversa. Enquanto espera, o casal do amigo sai, mas ela não está muito feliz e olha nervosa para a porta, esperando poder colocar um rosto naquela doce voz. Ele espera até que, finalmente, Mary sai do lugar. Pela reação de ambos, podemos ver que a atração não é apenas mental, mas também física. Tim timidamente pede seu telefone e Mary o dita, e o rapaz o salva. Isso é muito importante, quero que você se lembre disso. Depois de salvá-lo, Tim diz: pensei que meu telefone fosse uma porcaria, mas agora se tornou minha posse mais valiosa. Ele a elogia e conversam um pouco. Mas antes que possam continuar, a amiga de Mary a chama, pois ela precisa ir embora. Ambos concordam em se encontrar novamente. Mary sorri para ele e vai embora. Tim está muito feliz, mas essa felicidade dura pouco, pois ele está prestes a cometer um grave erro. Quando chega em casa, encontra o escritor, que novamente está muito chateado. Mas desta vez não é porque naquela mesma noite foi a apresentação de sua tão esperada obra, mas porque o ator esqueceu as falas no meio da peça e estragou tudo. Tina, em silêncio, pede a ele que espere por um momento, feche os punhos, seus olhos, e voltam no tempo para ajudar seu amigo, o escritor. No entanto, aqui ele vai perceber as consequências de alterar o passado. Ele volta no tempo algumas horas atrás e corre até o teatro, onde nos bastidores seguram placas com as falas do ator. No início, o ator fica surpreso que alguém esteja lá, mas rapidamente se adapta e diz sua fala final corretamente. Quando a peça termina, a plateia aplaude. Graças a Tim, tudo saiu perfeito, ou melhor, quase tudo. Minutos depois, há uma reunião, onde o escritor fala com Tim. O homem está feliz, pois sua obra saiu perfeita e Tim também, porque pode ajudar. Minutos depois, o rapaz se afasta e quando se prepara para procurar o número de Mary em seu celular, percebe que não há nada. Lembre-se de que ele voltou no tempo e, em vez de ir ao jantar, ficou para ajudar seu amigo na peça. Então, na realidade, aquele encontro adorável nunca aconteceu. Tim corre para o restaurante e pergunta por ela, mas lhe dizem que a garota foi embora há 1 hora. Ele volta para casa desapontado e triste, pensando que a perdeu para sempre. No entanto, na manhã seguinte, o escritor lhe mostra um jornal e aí Tim percebe que, na cidade haverá uma exposição de Kate Moss, a mesma artista que Mary mencionou a Tim. Portanto, o rapaz vai à exposição em busca dela. As horas passam e ele não a vê, até que finalmente ela aparece.
Mas Tim comete um grande erro. Eles se cumprimentam, mas ele é como se já se conhecessem. Ele a lembra, mas ela não a ele, tornando o encontro muito desconfortável, e Mary acaba indo embora. Ele volta no tempo para tentar novamente, mas desta vez usa a sabedoria do passado para conquistar lá. Ele diz que seu cabelo está incrível, e que ele é o fã número 1 de Kate Moss. Obviamente, ela adora isso, e ele consegue acompanhá-la e sua amiga para comer. No entanto, durante a refeição algo terrível acontece. Mary confessa ao rapaz que tem um namorado e o mundo de Tim desaba. Para piorar tudo, o namorado chega naquele momento e cumprimenta Tim, que morre de ciúmes ao vê-los. Então ele decide intervir no tempo mais uma vez. Ele planeja evitar que eles se conheçam, mas para fazer isso, precisa de informações. Então ele pergunta quando e onde eles se conheceram. Eles dizem a ele que, em uma festa horrível em um apartamento, à noite. Tim fica sério e pergunta o lugar e a hora exata, o que assusta um pouco os outros, mas o rapaz consegue arrancar a informação deles e parte para a ação. Ele volta no tempo e chega à festa que lhe disseram, onde ele a procura por todos os lugares, até que finalmente a encontra afastado de todos em uma janela. Tim se prepara, sabendo que é uma boa oportunidade, se apresenta a ela e diz que adora Kate Moss, o que surpreende muito a garota. Depois de conversar um pouco, eles saem para jantar. Enquanto saem, podemos ver o mesmo rapaz que seria seu namorado se as coisas tivessem seguido normalmente. Algo que me parece interessante é que Tim está usando esse incrível poder apenas para lutar pelo amor de alguém, não por dinheiro ou poder, mas para construir um vínculo significativo. Eles saem para jantar e passeiam pelas ruas da cidade, enquanto conversam como se conhecessem a vida toda. Finalmente, chegam ao apartamento de Mary, que convida Tim a entrar para compartilhar um pouco de amor. E ele, é claro, aceita. Quando Tim entra no quarto, ele tropeça nos sapatos, não consegue desabotoar o sutiã e as coisas dão tão errado que, no final, ele diz, eu prometo que será melhor da próxima vez. Mas lembrem-se de que Tim tem uma carta na manga. Então, ele se retira por um segundo e volta no tempo. Desta vez, ele não tropeça nos sapatos, desabotou o sutiã com muita facilidade e proporciona uma noite maravilhosa. Mas, como se isso não bastasse, ele vai embora novamente e volta no tempo. Agora ele entra no quarto com sua confiança nas alturas e oferece a Mary uma noite incrível. Após esse primeiro encontro para Mary e o quarto encontro para Tim, esses dois estão se apaixonando cada vez mais, até o ponto em que Tim decide se mudar para o apartamento de Mary. Pode-se pensar que esse romance começou a partir de um encontro íntimo, ou seja, uma noite de paixão, mas lembremos de algo importante. O primeiro encontro desses dois foi completamente às cegas, onde a aparência física foi deixada de lado. Em minha opinião, isso é muito importante ao escolher um parceiro pensando no longo prazo, pois a beleza física, por mais cativante que seja, tem um fim. Mas a alma é o verdadeiro retrato de quem somos. Portanto, amar a alma é um investimento na eternidade. No entanto, um demônio do passado de Tim está prestes a mudar e arruinar todos os planos. Os pais de Mary vêm visitar a cidade e presenteiam o casal com ingressos para o teatro. Mary não quer ir, então Tim decide ir com seu amigo Rory. No final da peça, Tim vê ao longe ninguém menos que Charlotte, a mesma mulher por quem Tim ficou louco alguns verões atrás e com quem nunca conseguiu concretizar nada. Porém, desta vez pode ser diferente. Ele tenta cumprimentá-la, mas acredita que a mulher que está com a Charlotte é sua namorada, ou seja, acredita que Charlotte gosta de mulheres. Então ele diz, então é por isso que me rejeitou, agora entendi tudo. Isso torna o momento extremamente desconfortável, já que Charlotte é heterossexual. Portanto, ele volta no tempo e sai do teatro sem cumprimentar lá. No entanto, fora do teatro eles se encontram novamente. Charlotte fica surpresa ao vê-lo, e os dois vão jantar e colocar as novidades em dia. Mas durante esse jantar, Charlotte está constantemente insinuando algo ao rapaz, e pior ainda, ela o convida para o seu apartamento. Tim está surpreso, não sabe o que fazer, e responde que tem algo muito importante para fazer. Ele sai do local, deixa a garota esperando e corre rapidamente por toda a cidade. Ele sabe que não vale a pena perder algo lindo por um momento passageiro. Ele entra em seu apartamento e acorda Mary num impulso de amor. Ele diz, quer se casar comigo? E ela aceita. A garota agradece a ele por pedir de uma maneira simples e sem muitas pessoas. Na verdade, Tim tinha outros planos.
Mas quando Mary mencionou isso, ele fez algumas mudanças no último minuto. Para seguir com os planos, decidem falar para a família de Tim, mas logo percebem que essa família tem muito mais problemas do que aparenta. Tim apresenta sua futura esposa a toda a sua família, a sua mãe, a sua irmã Kit Kat e ao seu pai. Mary se comporta incrivelmente bem com toda a família e todos gostam dela. Mais tarde, durante o jantar, Tim anuncia a todos que vai se casar com Mary, mas tem uma surpresa ainda mais especial. Estão prestes a ter um bebê. Esse filho lhe ensinará o último limite sobre viajar no tempo, mas como a maioria dos grandes aprendizados na vida, será por meio de desafios. Finalmente chega o tão esperado dia do casamento. No momento em que Tim estava prestes a levar Mary ao altar, ele fica maravilhado. No entanto, no dia da cerimônia, o clima está terrível. Há um vento que parece furacão e a chuva faz com que todos os convidados fiquem encharcados. No entanto, esse evento não parece incomodá-los, mas sim aproveitam muito. O tempo passa, o bebê nasce e toda a família o visita. Eles se mudam para um lugar novo e a vida parece perfeita. Tão perfeita que Tim mesmo diz que, aos poucos, viajar no tempo está se tornando algo desnecessário, já que todos os dias são maravilhosos. No entanto, lembremos que nesta vida, tudo é temporário. Na festa de aniversário da filha de Tim, algo acontece. Toda a família está reunida, no entanto, sua irmã, ou seja, Kit Kat, não aparece. Isso preocupa um pouco a todos. Minutos depois, a campainha toca e quando Tim abre a porta, percebe que só está o namorado de Kit Kat. Ele pergunta o que aconteceu e o namorado diz que não sabe onde ela está, mas que naquela manhã tinham discutido e a garota tinha saído de casa dirigindo embriagada. E sim, aconteceu o que você está pensando. A irmã de Tim teve um acidente de carro. Já no hospital, depois de ver que Kit Kat estava estável, Tim pergunta ao namorado em que lugar e hora discutiram. O rapaz volta no tempo e evita o acidente. Isso salva a irmã de ferimentos físicos, mas não do dano emocional causado pelo relacionamento tóxico. Então, ele decide cortar o problema pela raiz. Ele conta à irmã que pode viajar no tempo e voltar ao dia da festa, ou seja, o dia em que conheceu seu namorado tóxico. Kit Kat se vinga um pouco e, uma vez que isso é resolvido, eles voltam à realidade. Agora, a garota tem outro namorado, que é uma pessoa melhor do que seu relacionamento tóxico anterior. No entanto, quando Tim vai saudar sua filha, percebe que mudar esse evento do passado fez com que sua filha também mudasse. Isso o horroriza. Agora é outro bebê, que ele não reconhece, e agora sua filha não existe mais, ele a perdeu. Então, Tim decide voltar ao passado e perguntar ao seu pai por que isso aconteceu. Seu pai explica que o espermatozoide específico foi o que fecundou o óvulo. E se você alterar algo, as chances desse mesmo espermatozoide conseguir fecundá-lo são quase nulas. Ou seja, depois que um filho nasce, você não pode mais mudar nada. Isso é muito importante, e agora entenderão por que Tim decide não alterar nada e permite que o acidente de sua irmã aconteça. Com isso, Tim aprendeu mais uma lição sobre viagens e a própria vida. Nem sempre você pode salvar todos que ama sem se sacrificar e sacrificar sua felicidade. O tempo passa, sua irmã se recupera e até tem um segundo filho. No entanto, em um dia ruim, o chamam para dar uma terrível notícia. Seu pai está com câncer de pulmão e tem apenas algumas semanas de vida. A família viaja para vê-lo e Tim pergunta se já tiveram essa conversa, e ele responde que sim. Ele conta que não pode mudar isso porque começou a fumar antes de Tim nascer, então se mudar isso, nunca terá seus filhos. O homem se senta e diz que antes que tudo piore, tem algo muito importante para dizer. Sua fórmula secreta para a felicidade, que consiste em duas partes. Preste muita atenção. A primeira parte é viver a vida comum de maneira normal, com todas as tensões da vida. Tim vai ao trabalho, onde tem suas reuniões normais com Rory, e ouve seu chefe zangado. Compra seu almoço na loja de conveniência de sempre, corre para o tribunal para chegar a tempo e participa dos julgamentos, que ocorrem praticamente toda semana, como parte de seu trabalho. Posteriormente, volta de metrô para casa, ouvindo a música horrível e as pessoas ao seu redor, e depois de um longo dia, se despede de sua esposa. No entanto, aqui está a segunda parte da fórmula. Depois de viver seu dia, você precisa voltar no tempo e repetir cada dia exatamente igual, só que desta vez se maravilhando com o quão bela a vida pode ser. Ele vai ao trabalho,
onde tem suas reuniões normais com Rory e ouve seu chefe zangado. Mas desta vez ele encara as coisas com um pouco mais de humor. Compra seu almoço na loja de conveniência de sempre, mas desta vez com um sorriso. Corre para o tribunal para chegar a tempo, mas se surpreende com o cotidiano e participa dos julgamentos que ocorrem praticamente toda semana, vivendo todas as emoções intensamente, deixando um pouco de lado a seriedade do cotidiano que às vezes reprime os momentos especiais. Mais tarde, ele volta para a casa de metrô, ouvindo a ótima música para os outros, e depois de um dia comum e extraordinário, tem uma noite agradável com sua esposa. No entanto, Tim conseguiu aprimorar essa fórmula para a felicidade, e eu te contarei como em breve. Por fim, o pai de Tim morre e o dia do funeral chega. Todos estão muito tristes, embora Tim não esteja tanto, já que ele pode voltar no tempo para vê-lo quantas vezes quiser. No entanto, tudo isso está prestes a mudar. Um dia, Mary diz a Tim que quer ter mais um bebê. Se isso acontecer, fará com que Tim não possa mais voltar a ver seu pai, mas ele sabe que é hora de deixá-lo ir. Então, ele diz à esposa que concorda. Os meses passam, sua esposa engravidou, e antes do nascimento, Tim viaja no tempo para ver seu pai pela última vez. Tim diz a ele que tomou a decisão e que o bebê está prestes a nascer, ou seja, será a última vez que Tim verá seu pai. Mas antes de se despedirem, fazem uma última coisa. Viajam muito para trás no tempo, quando Tim era criança, e tem um último passeio. Isso vai contra as regras, mas como foram muito cuidadosos e não fizeram nenhuma mudança significativa, tudo continuou igual. Depois disso, seu novo filho nasceu e a vida continuou, apenas que agora Tim melhorou a fórmula da felicidade e aprendeu a lição final das viagens no tempo. Agora, Tim não viaja mais no tempo, ele apenas vive cada dia como se fosse a segunda vez, para aproveitá-lo como se fosse único, vivendo uma vida normal, mas prestando atenção nos momentos mágicos do cotidiano. Na verdade, ao esperar sempre pelo grande momento, acredito que corremos o risco de perder as inúmeras pequenas maravilhas que se desdobram diante de nós a cada dia. Esses momentos de beleza e significado podem estar lá, nos cercando o tempo todo, talvez estejam apenas esperando para serem descobertos. Acredito que o fato de um homem capaz de viajar no tempo ter chegado à conclusão de que a melhor maneira de ter uma vida feliz é viver cada dia como se fosse único e irrepetível pode ser esperançoso, pois é assim que o mundo parece funcionar para todos nós. Não há uma segunda chance, e através dessa história, Tim nos mostra que não precisamos ter uma vida perfeita e extravagante para viver uma vida extraordinária e cheia de significado.